Muito bem, meus irmãos, paz de Cristo. Estamos tratando sobre a igreja e vamos dizer nesse instante sobre sagrado e secularizado, os dois conceitos, sagrado e secularizado. Eu sou Valdeir Contaifer e estou trabalhando aqui sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Né? Vamos seguir. Bem, nós falamos sobre os períodos históricos da doutrina da igreja e ressaltamos alguns períodos apenas. Mas atualmente, em nossos dias, a igreja não tem sido muito bem compreendida. Um movimento de dessacralização, tirar o sagrado da igreja, tem ocorrido e atingido a igreja fortemente. Dessa forma, ela passou a perder o seu aspecto santo e acomodou-se para que igreja signifique apenas um lugar de encontro, em que o tema é o sentido religioso, as práticas de companheirismo, adesão a propósitos comuns. Muitos desses propósitos são propósitos com sentimento de religiosidade ou com prática de religiosidade, mas ela se tornou outra coisa, não propriamente a igreja, mas um centro ministerial. Assim a igreja é entendida às vezes. Né? E o propósito tem a agenda variada, pode estar direcionado aos valores da família, valores da sociedade, ajuda humanitária, ou mesmo missões, né? As missões cristãs. Da mesma forma, poderia a agenda estar voltada para passeio, para viagem, para lazer, né? Jogos, para eventos, treinamentos, coaching, né? Crítica social, crítica política ou algum interesse ideológico, filosófico, poderia ser um outro interesse, entendeu? Porque o grupo está lá, o grupo tem uma certa unidade, essa unidade tem uma camaradagem grande porque ela realiza com um bom sentimento, que é o sentimento religioso, e tudo isso introduzido por boa música e até oração. E aí nós vemos que às vezes a igreja não é bem compreendida, entendeu? Ela não é bem compreendida. Eu procuro falar um pouco no meu livro Fenomenologia da Religião, eu falo sobre esse problema, que eu acho que é um problema, né? Que é a perda do sagrado em nossos dias, né? E por isso eu falo do sagrado e do secularizado. O fato religioso, ele constitui uma vivência muito específica, graças ao encontro que se tem com a manifestação do sagrado. Quem diz sobre isso é Mircea Eliade no seu trabalho, né? Dizia sobre isso. Assim, no próprio contexto histórico e cultural, o religioso, diante da manifestação do sagrado, se percebe crente. A pessoa religiosa, de repente, diante do sagrado, ela se vê crente naquilo, na existência de uma realidade absoluta, de uma realidade sagrada, de uma realidade transcendente, de algo que ultrapassa esse mundo, mas que para ele se manifesta de forma especial, e ele recebe então assim para um diálogo onde santificação é o objeto desse diálogo. E aí tem como resultado objetivo, reflexivo, né, os atos religiosos e a realidade religiosa. Então, o mistério que se manifesta, o mistério transcendente, espiritual, está no cerne da experiência religiosa. A experiência religiosa sem o mistério, ela realmente é destituída de algo muito precioso nela. E às vezes nós encontramos a religião hoje, a igreja hoje, o culto hoje, muito destituído da experiência espiritual, muito racionalizada ou muito emocional.
E aí a experiência mesmo do mistério, da presença que faz você temer e tremer, né? Do impacto diante da realidade do ser humano, né? Da criatura diante do seu Criador, isso tem havido uma perda grande, né? Então, nós estamos diante de eu creio que é um problema, né? A manifestação do sagrado, ela pode ser tida como uma realidade invisível ou visível, né? Essa realidade pode ser uma criatura, pode ser alguma coisa, ou pode ser um mediador, né? De qualquer forma, o ser humano ele busca fazer sentido da manifestação de culto para aquilo que é sagrado. E eu preciso realmente tocar nesse ponto, porque existe uma diferença entre divino e sagrado. Por isso que eu estou insistindo com você um pouco nesse ponto, né? Eu vou voltar um pouco atrás no tempo, porque na literatura grega antiga, o sagrado é descrito na palavra hieros, escrito com um H para nós, né? Que não qualificava Deus, mas sim qualificava os objetos que se relacionavam com o culto a Deus. Então Deus não é sagrado, sagrados são os objetos, sagrados são os que são instituídos como praticantes do serviço ao divino. Não propriamente o divino é o sagrado. Nos textos gregos do Novo Testamento, 2 vezes nós encontramos menção a essa palavra grega hieros. Eu encontro em 2 Timóteo 3, verso 15, quando fala das sagradas escrituras, e em 1 Coríntios 9, verso 13, dizendo daqueles que administram o que é sagrado no templo. Observa que o sagrado está relacionado com coisas, com objetos. Dessa palavra, nós temos uma palavra subsidiária a ela, de hieros, que é hieron, que é templo. Templo se repete muitas vezes. 71 vezes nós temos a palavra templo, hieros, repetida no Novo Testamento. E na literatura grega clássica, nós temos uma outra palavra também interessante, que é hiperousia, né? Estou pronunciando modernamente, mas seria hiperousia, tem aspiração, esse início dessa palavra, né? Com significação de transcendência divina, ou seja, o que está além do ser. Nós encontramos isso na literatura clássica grega. Por exemplo, Platão trata isso como atributo do princípio supremo do bem, quando ele está falando naquele texto dele, A República. E no Parmênides, Platão admite pertencer ao uno, né? Então, observa que essa questão da transcendência, ela lida não com o sagrado diretamente, mas o que está além do sagrado. Ela lida com a divindade, com a transcendência, lida com Deus, né? Tempos depois, nós temos na história o filósofo Philon de Alexandria. Ele introduz o conceito do logos transcendente, né? O verbo transcendente, a palavra transcendente, né? É importante não confundir o transcendente divino com aquilo que está mais relacionado aos objetos sagrados, objetos de devoção, objetos de culto, ou ao contexto da manifestação de Deus, né? Porque tudo isso é sagrado. Moisés, cuidado, o lugar que você está pisando é uma terra santa, uma terra sagrada, é uma terra onde Deus está se manifestando a você. Então, esse é o sentido que encontramos na Bíblia, né? Na experiência prática, é claro que os elementos são intercambiáveis, né? E para a consciência de quem é crente, de quem é religioso, tudo inspira devoção. Mas para o cristianismo, para nós cristãos, a diferença importa e muito, porque não se adora o que não é Deus. O cristão bíblico, ele não adora uma estátua,
Ele não adora um ídolo, porque o ídolo não é Deus. Fala, mas uma representação de Deus. O cristão bíblico não adora o que não é Deus. Ele não adora o sagrado, ele adora o divino. Você consegue entender a diferença? Ele adora Deus. Jesus falando em Lucas 4, verso 8, Jesus fala assim, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, o crente que observa a Bíblia como o seu livro, que tira dali o que Deus disse, né? O conteúdo da fé, o cristão, ele não vai adorar o que não é Deus. Ele não vai dar culto para uma imagem. Ele não vai dar culto para um templo. Ele não vai dar culto para uma arte. Ele vai dar culto somente a Deus. Tudo mais está na relação de objeto. E o objeto pode ser sagrado, pode ser separado para uso exclusivo. Pode até remeter ao pensamento da divindade, mas não merece culto. Então, no Apocalipse 22, 9, o anjo que desvenda os mistérios dos tempos e da eternidade para o apóstolo João, ele rejeita a veneração que João faz a ele. E o anjo recomenda fortemente para João, adora a Deus. Então, a confusão do sagrado com o divino poderia diminuir o valor da divindade, porque o sagrado está no mundo humano e a divindade está além do mundo humano. A divindade está no além. Pode acontecer que se sacralize o que é mundano e assim dê o respeito ou a atração que aquilo desperta no ser humano. Pode acontecer, né? Croato fala sobre isso no seu livro também. Mas é necessário perceber que às vezes as pessoas procuram fazer uma troca, estabelecer que o sagrado seja mais importante ou mais generalizado que o conceito de Deus. E é por isso que na pesquisa filosófica, na pesquisa fenomenológica, eu sou um pesquisador de fenomenologia, né? Nós temos uma tendência de errar, então eu preciso tomar muito cuidado. Tendência clássica parece motivada ideologicamente ou está dentro de uma esfera de pensamento que quer superar o conceito de Deus e colocar no lugar do conceito de Deus o conceito sagrado, diminuindo o conceito de Deus e aumentando o conceito das coisas da revelação. Mas eu teria que fazer um estudo bem profundo para poder falar disso aqui, né? Estou apenas aludindo a ideia. A secularização é um termo propriamente cristão. Vem do direito canônico e da reflexão da perda da influência cristã na sociedade ocidental. A secularização, ela toma conta da vida cultural como um todo, porque a secularização domina a ideia e coloca a consciência como que pasteurizada da religiosidade, da espiritualidade, e a secularização dá luz pessoas que se entendem como seres separados da espiritualidade. Embora isso não seja possível, você não pode separar da espiritualidade. Todos temos espiritualidade, porque somos seres humanos, né? Somos seres espirituais. Mas, quando a pessoa se entende como não espiritual, então aí nós temos um grande problema. Um problema de diminuição, de minoração muito grande do valor do ser humano, né? Como ser criado para Deus, por Deus, né? Para Ele, né? Então, se a gente entender assim, a alienação da vida espiritual vai dar lugar ao esvaziamento de sentido da vida. E daí vai dar um esvaziamento do sentido da unidade e do sentido de universo.
A dessacralização, tirar o valor sagrado do mundo, desequilibrou tanto as pessoas que o indivíduo ficou realmente tentando se equilibrar num conceito de individuação. Ele quer se achar como um indivíduo porque ele perdeu a unidade com o tudo. A unidade da criação foi perdida por ele. Então ele perdeu o propósito. Daí a secularização, essa prova tão especial que nós estamos destacando aqui, né? Esse processo de perda do sentido religioso, de perda do sentido do espiritual. A secularização fez o mundo urbano sair do domínio da religião, sair do domínio da fé. Mas o movimento não para aí, porque a própria igreja se identifica no ambiente urbano hoje. Ela não está mais num lugar separado. Então a igreja passou a perder o domínio sobre si mesma. E a igreja também tem se secularizado. Então o templo deixou de ser sagrado. Não passa de um simples prédio, né? Como outro qualquer. Né? Poderia a pessoa estar fazendo um culto dentro de um templo, numa praça, num lugar de uma lanchonete, enquanto come o seu sanduíche, né? Ou poderia fazer o culto dentro da piscina, entendeu? Enquanto se recreia tomando banho. Por que que isso pode acontecer assim? Porque não existe mais sagrado, porque foi destituído o sentido do sagrado. E isso foi feito por causa do discurso da própria igreja. A igreja se esvaziou do sentido da importância que ela tem como religião, né? Então o templo deixou de ser sagrado, os crentes não perderam o sentido do que propriamente é um culto, e os ministros que servem no templo foram secularizados também. Perdeu-se a separação que havia entre os ministros que executavam o serviço religioso e aqueles que simplesmente nem ligam para a existência de Deus. Um ministro religioso, quando não está na função de ministro religioso, quando não está lá na frente ministrando, ele pode ser confundido com qualquer um, entendeu? No sentido mais estranho possível, né? Porque aonde ele está, ele às vezes não alude ao espiritual. Então ele perdeu o caráter. Ele mesmo, que estava separado do mundo para o serviço a Deus, agora ele é das pessoas do mundo, mas que vive. Ele não é mais separado, não houve a separação. Agora ele é um dos tais, um dos que são do mundo e que vive momentos sagrados. A vida não é toda sagrada. A vida é secularizada. E os momentos sagrados estão no templo ou na ministração que ele fizer numa casa, num lugar, numa piscina, onde ele fizer como um ofício. Entenda que isso é uma grande dificuldade para a igreja hoje. Então, existe uma necessidade de nós raciocinarmos sobre a igreja, pensarmos sobre a igreja, inquirirmos sobre a igreja e nos perguntarmos a nós mesmos se nós somos igreja, se nos entendemos igreja, que igreja nós nos entendemos ser. Os ministros do serviço religioso, hoje, eles perderam a distinção. Você fala, não, eu conheço um que não perdeu. Que bom. É claro que existem muitos que não perderam. Eu estou falando de forma geral. Eu sou um ministro religioso. Eu estou falando de forma geral, né? Porque não se entendem mais como fazendo a diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, entre o consagrado e o comum. Ezequiel 22, 26 e Ezequiel 44, 23 deveria ser melhor tratado por nós ministros. Bem, deixo essa meditação com você e seguiremos ainda nossa aula. Eu sou Valdeir Contaifa, estou nesse diálogo sobre a igreja.